Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Vanderlei Lagoas e vou estar com vocês hoje na live sobre a questão jurídica e contábil do coronavírus. Nesse tempo de pandemias do coronavírus, como é que nós temos que nos posicionarmos? A nossa visão jurídica, a nossa visão contábil. Eu vou chamar a professora Selma Carlotto para poder fazer parte aqui da live com a gente. A professora Selma, ela é autora do livro Compliance Trabalhista e vai nos ajudar aí a desvendar, né, a solucionar algumas situações voltadas para esse momento de pandemia. Deixa eu chamar a professora aqui. Selma. Deixa eu ver aqui se a professora está aqui. Selma. Deixa eu ver aqui só um minuto. A professora Selma já está ingressando. Bom, enquanto a gente está aguardando aqui a professora Selma, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Vanderlei Lagoas, sou consultor, sou professor dentro dessa área trabalhista, sou professor do CRC. Olha, a professora aí, tudo bom, professora Selma? Tudo bom, professor? Como é que vai? Mais uma live Tudo bom? juntos aqui. Tudo bem? Como é Sim, que mas vai? Como está aí o Rio de Janeiro? olha, o Rio de Janeiro aos poucos está andando, professor, aos Tá poucos está andando, né? andando, né? E as dúvidas são muitas agora nesse momento, o que pode, o que não pode, a medida que foi prorrogado, o que foi prorrogado, o que É já vivenciamos verdade. de fiscalizações que já ocorreram, que já identificaram problemas junto a algumas empresas sobre a má interpretação da medida provisória. E isso tudo tem causado uma certa dúvida dentro dos profissionais da área. Então, a gente vai compartilhar aí um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência, do nosso dia a dia, e eu vou deixar a senhora primeiro falando para depois eu entrar com a parte contábil, né? Uma vez que essas mudanças, sendo jurídicas, elas impactam também diretamente na parte contábil da empresa, né? Com certeza, na Vou parte dar um exemplo, operacional. vou dar um exemplo porque as competências de março, abril e maio foram prorrogadas. E aí a empresa ela tem que estar aí com um planejamento financeiro, porque daqui a pouco ela vai ter duas guias para pagar, a da competência e a retroativa do mês de março, depois do mês de abril, assim também como foi dada a possibilidade de fazer o recolhimento, né, de um terço de férias para novembro, e aí já vai Vai encaixar poder junto ter com o décimo terceiro. terceiro também. E o fundo Então de a empresa ela garantia também ainda. Tem empresa ainda que também se usou dessa possibilidade do MP 927. Ainda tem a questão do fundo de garantia, que pode ser parcelado. Aí as empresas, o que, que acontece? Elas estão diferindo aqui tudo, adiando todas essas dívidas, esses pagamentos, e no final pode isso virar uma bola de neve. E no compliance trabalhista, não é o tema que a gente vai abordar aqui diretamente hoje, sim, mas acaba sempre sendo indispensável neste momento o gerenciamento do risco no compliance trabalhista. As empresas têm que estar gerenciando o risco. O que, que a gente vai adiar? O que é que a gente vai parcelar? Qual é a melhor medida a adotar? Como na questão da MP 936, que o professor muito bem falou, que estão surgindo muitas dúvidas, inclusive
confusão quanto ao adiamento, na verdade, da MP 936. O que acontece é que ela foi prorrogada simplesmente. Não que você tenha mais outro prazo de 60 dias, como muitos estão Sim, questionando. Não é isso. É que as MPs têm um prazo para votação e o Congresso adiando a vigência, e aí você tem mais de 60 dias para ela ser votada, ela ser convertida em lei, mas o prazo mantém-se o prazo inicial. E a empresa, ela precisa gerenciar risco, por quê? Exatamente o que o professor falou, a questão que tudo está sendo adiado, e inclusive estão comprando estabilidades com essa medida provisória, também 936. Então, a empresa, ela tem que pensar muito bem, de forma preventiva, qual a melhor medida a adotar. Entre a 936, que é complementar, a 927. A gente vê que na 927 a gente está tendo, de preferência, claro, que é a melhor opção sempre que é possível, o teletrabalho. Muitos estão sim. realmente efetivamente teletrabalho, muitos não, estão no home office. Porque aqui a gente que tem o trabalho à distância, que se equipara ao trabalho em domicílio, e o teletrabalho é aquele que é feito à distância, sendo na residência ou não, por meios telemáticos. Meios de Sim, comunicação, como o telefone, como, por e a, exemplo, a Zoom, o Instagram e, e a e a senhora falou um informática. detalhe, que está sendo feito de casa, mas está gerando custo para o trabalhador também. E é custo que o empregador ele tem que, vamos dizer assim, arcar com esse custo, né? Às vezes o empregado teve que aumentar a potência da internet, o empregado teve que tá tendo gasto com luz, vamos dizer assim, e a medida provisória Está lá, tudo ela, no aditivo, né? Ela prevê sim, que a empresa passa, inclusive, para ela se resguardar também nesse aditivo contratual, com todas as despesas ali que vão ser reembolsadas, o que vai ser pago pela empresa, porque senão acaba refletindo na questão até da natureza, inclusive, dessas parcelas. Então, é muito importante, porque o home office, na verdade, e o teletrabalho, que eu, como eu falei para vocês, que é aquele que é feito por meios telemáticos, e a gente vê que a maioria está realmente trabalhando dessa forma, só que neste momento da sua residência, sendo que o teletrabalho pode ser feito até em outros locais, no centro, por exemplo, poderia ser um café. E aqui a gente tem a questão dos custos, mas é benéfico para a empresa, por quê? Porque hoje é a melhor forma da empresa poder continuar trabalhando, continuar com a sua receita, continuar produzindo quando é possível. Mas não é em todas as atividades que você consegue retirar o empregado da empresa e colocá-lo em um trabalho à distância. Nem sempre é possível. A gente tem atividades no comércio, por exemplo, em que apesar que algumas estão se reinventando, estão fazendo até delivery, sim, mas muitas não é possível, indústria. Então, assim, a gente tem algumas atividades que não é possível. E aí a gente vê que a preferência hoje, dentro do MP 927, que a gente tem várias possibilidades, é o teletrabalho. Quando não é possível o teletrabalho, as empresas estão indo para a medida complementar, que são as medidas complementares foram trazidas aqui pela MP 936. Essa foi agora prorrogada essa semana, e que traz a suspensão do contrato, que pode ser de até 60 dias, ou redução proporcional de até e, 90 dias. e aí as empresas estão achando que tem a prorrogação de suspender por mais 60 e não pode. O que Não, foi isso aí é prorrogado um foi o erro. dela. Então, as empresas elas estão confundindo essa questão da prorrogação com o direito que foi dado. Não foi aumentado o prazo. O que foi dado foi uma prorrogação do direito de poder exercer a suspensão ou a redução do trabalhador, a suspensão salarial ou a redução da carga horária. Até uma nova oportunidade para empresas que não aderiram ainda a essa MP 936. Algumas não Sim, aderiram e estavam em outra, por exemplo, a opção da MP 927 de férias, que poderiam ser antecipadas também, como a gente já falou, com o pagamento, inclusive,
do 1/3 até a gratificação natalina, outros em banco de horas, que pode ser inclusive inverso, agora pela MP9 também 27, antecipação de feriado, inclusive até aqui em São Paulo a gente teve antecipação, não pela empresa diretamente, mas temos lei aqui também, tanto municipal como estadual aqui, antecipando feriado. Então, assim, as empresas, muitas delas ainda não tinham entrado na MP 936, estão entrando agora, até porque algumas têm empregados que estão numa faixa salarial que ainda há necessidade de uma intervenção sindical. Isso é uma questão que realmente, assim, em outro momento, hoje a gente tem aqui um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como ele se posicionou, a gente pode fazer o acordo individual ali até R$ 3.135 de salário, ou acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, mais diploma do curso superior, mas aí, nessa faixa intermediária, ainda precisa da intervenção sindical. Por mais que Sim. o STF, neste momento, e em razão do momento que a gente vive, que você tem que preservar mais do que tudo o emprego, haja afastado, com base em outros princípios, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Ainda assim, em algumas situações em que o prejuízo é maior, pessoas acima de 3 salários mínimos, onde o prejuízo é maior porque o teto ali que tem do benefício é R$ 1.813 e alguns centavos, e ali Sim. quem ganha 5 mil vai ganhar o mesmo do bem do que um empregado que ganha 3 mil. Então o prejuízo é maior, por isso que há necessidade da intervenção sindical nessas faixas salariais, a não ser o hipersuficiente. E muitas empresas ainda estavam ali na tentativa da negociação coletiva, estão entrando agora no acordo ali com os empregados de suspensão. Sim. Agora, prorrogação não houve do prazo, 60 e 60 não, é 60. Só uma questão até que também me perguntam sempre, agora, quem já exauriu os 60 dias, o que pode fazer? Usar mais 30 dias na redução, que é o total de 90 Sim. dias da redução. O total de 90. Seria uma opção. Sim. O que acontece? Aqui a Josiane... professor? A Josiane está perguntando aqui, qual o impacto contábil dessas medidas provisórias para as empresas? Ou seja, o que a gente consegue identificar de positivo nisso? Vamos lá, Josiane. A visão positiva, né? Que no meio da pandemia deu-se a possibilidade ao empregador de ter uma redução nos seus encargos. Redução essa, naquele momento, não é que a redução acabou, deu uma flexibilização para ele poder pagar mais na frente. E nesse período, para ele poder se reinventar. E que flexibilização foi essa? Foi dada a opção de ter a redução salarial em função da carga horária do trabalhador, de realizar a suspensão, dentro de alguns encargos, de alguns tributos, foi dado uma prorrogação de vencimento, haja visto a questão do Simples Nacional, que as empresas tiveram a questão do DAS, né, prorrogado mais para frente, com vencimento em agosto. Foi estendido um prazo. O governo também ele está tentando melhorar a linha de crédito para que as empresas possam fazer empréstimo, porque mesmo dando a linha de crédito, os bancos ainda estão muito criteriosos dentro da análise para poder estar dando esse crédito às empresas. Então, essas MPs, elas vieram num momento justamente para ajustar a empresa nesse período de dificuldade. E é um conjunto, onde a gente tem um incentivo, deixa eu dizer assim, tributário, um incentivo trabalhista, foi dado, agora está se cogitando a questão da negociação dos aluguéis junto aos proprietários, às empresas. Então, a todo momento se busca manter um equilíbrio. Mas não é só da parte do governo, a empresa ela também tem que trabalhar com esse planejamento, porque ela não, esses encargos não sumiram, não acabaram. Esses encargos eles vão estar mais lá para frente. Então é interessante.
Perfeito. É interessante que a gente preste atenção exatamente nesse planejamento. O que pode ser feito para poder amenizar? Como a professora lembrou, se você suspendeu o contrato de trabalho desse funcionário, você tem que ter em mente que quando ele retornar, ele vai ter uma estabilidade. E você vai ter que arcar com os custos daquele salário. Então, são medidas aqui, são estratégias, né? Eu costumo dizer que nós temos uma estratégia para avançar. Dificilmente a gente tem uma estratégia ou elabora um plano para poder recuar. E é justamente essa a dificuldade. Como a gente não tinha essa estratégia, não tinha esse planejamento, a gente está tendo que criar um planejamento de recuo e temos que criar novas alternativas. Algumas empresas, mediante a pandemia, elas também estão contratando. Só que elas esquecem que os contratos que estão sendo feitos nesse período não participam das medidas provisórias. Porque as empresas estão contratando, seja para poder fazer confecção de máscara, a questão do delivery, para poder estar fazendo. Foi uma demanda que cresceu muito, que foi identificada. Em geral, né? Sim, até a questão dos desenvolvedores de site, que também cresceu, os serviços, né? Então, tudo isso tem que ser verificado, tem que ser pesado, tem que ser analisado. As medidas são válidas? São excelentes nesse momento. Mas eu não posso esquecer que mais ali na frente eu vou ter que arcar com o passado. Então, esse planejamento, essa consciência é que se faz necessário. Claro, a gente consegue identificar que algumas empresas estão, infelizmente, utilizando-se de má-fé. Tanto que a fiscalização tem batido nesse período e tem autuado algumas empresas que têm... de contabilidade, professor, que infelizmente, o escritório foi o primeiro do governo e continuam trabalhando. Foi o primeiro a ser autuado, foi o escritório de contabilidade. Então, o que acontece? A gente não... conhecimento, na verdade, para falar ilícito. É bem complicado. A visão que eu passo a ter é que as empresas acharam que em dado momento a fiscalização parou, que nada ia acontecer, mas se esquece que hoje a gente está todo online. Hoje você tem certificados digitais que acusam o momento que você está entrando, hoje você tem a questão do e-social, que você cruza as informações de quem está na folha, quem não está. Então, veja, a questão do... Cada vez a gente tem, na verdade, mais fiscalização, cada vez a gente tem mais sanções. Até eu falo muito isso quando eu falo de compliance trabalhista, que as empresas hoje, ou elas atuam de forma preventiva, implantando o compliance trabalhista, o gerenciamento do risco, tudo sido ali analisado de forma preventiva, cada medida a adotar, na questão, devo diferir esse pagamento? Será que eu vou depois conseguir pagar lá na frente, ali com um 13º, um terço, como o professor muito bem falou? Já pensou você pagar um terço de férias com 13º, mais o salário do mês? O salário do mês de tributos, tudo que foram diferidos. Vai ficar muito difícil para a empresa subsistir. A empresa consegue um empréstimo, também vai ter mais uma estabilidade ali para os trabalhadores. Então, a gente ali tem que ver que o governo está ajudando, mas sempre pensando também no quê? Na própria garantia de emprego do trabalhador. Então, se tudo for diferido ou que o governo está ajudando, ele está pedindo o que em troca? A garantia de emprego. Então, a empresa ela tem que pensar muito bem qual medida vai adotar, fazer tudo de forma preventiva. Nada inclusive deixado para lá para frente. Sim, inclusive lembrando que essas medidas, se elas forem tomadas de forma errada, de forma indevida, além da fiscalização, pode gerar o passivo trabalhista também, que isso não isenta a empresa.
eu fiz o que a medida determinou, mas se você fez da forma incorreta, como a gente tem identificado algumas empresas que reduziu o salário e botou o funcionário com uma carga, manteve a carga horária. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que algumas Não, empresas têm tem praticado. várias empresas. A sorte é assim, e por isso que a empresa tem que agir preventivamente e agir dentro da lei, a gente tem ali uma facilidade muito grande para o empregado fazer uma denúncia no Ministério Público, tem um MPT Pardal, pode fazer denúncia ali online. Inclusive, eu sempre falo Sim, que a empresa tem um próprio canal de denúncia interna para evitar as denúncias externas. Agora, com toda essa fiscalização que a gente tem, agora, inclusive, o social. Cada vez a gente tem mais sim, sanções. Logo vai vir, inclusive, a LGPD com sanções que poderão chegar em 50 milhões de reais por infração. Não é total, é por infração. Então, se a empresa ela não estiver adequada à norma preventivamente, não estiver ali tomando medidas para ter a sua sustentabilidade com decisão realmente, de acordo até com a sua saúde financeira, de acordo com a lei trabalhista e os princípios constitucionais do direito do trabalho, ela não vai ter sustentabilidade, ela vai fechar as portas após a pandemia. sim. É isso que a gente vai ter muitas empresas fechando as portas, porque são várias questões envolvidas. Hoje a gente está falando mais da questão contábil, mas são outras questões também de saúde ocupacional, questão de ergonomia até dos empregados que estão em casa trabalhando, no home office. Temos a questão também da proteção de dados, que estão tratando dados de clientes. Todo esse preventivo, ele tem que ser efetuado pela empresa, senão ela lá na frente ela vai fechar suas portas. Não adianta você tentar uma solução hoje paliativa. Tem empresa Sim, que simplesmente está querendo mandar a conta para o governo depois do que o presidente falou, sem qualquer do orientação fato do jurídica. sim. E eu ainda tenho um outro detalhe. Eu ainda lembro o seguinte: algumas empresas elas estão concedendo o EPI para o trabalhador nesse momento, mas não estão concedendo da forma correta, da forma devida. Ou seja, não estão pedindo que o trabalhador assine que está recebendo o EPI, não está dando o EPI na quantidade exata para poder realizar a tarefa. E tudo isso, se um funcionário depois ele consegue provar o nexo epidemiológico, o nexo causal, esse auxílio-doença se transforma no acidente de trabalho. Então, e não é só isso. Agora, com o cancelamento do artigo 29 ali, da suspensão do artigo 29 da MP 927 pelo Supremo Tribunal Federal, temos atividade em que existe ali uma presunção, em que a gente tem uma responsabilidade objetiva nas atividades essenciais de risco. Por exemplo, quando a gente fala em um hospital, uma clínica onde na verdade, profissionais estão em contato maior com o vírus, com a gente. Então, nessa situação, a gente tem a responsabilidade objetiva. Então, se a empresa realmente não tiver todas as cautelas, mas mesmo em outras situações, a empresa também tem que ter cautelas. Questão do distanciamento mínimo, para evitar aglomeração, tem que dar as máscaras, tem que dar álcool gel, tem que dar treinamento, pedir para o empregado assine que recebeu os equipamentos de proteção individual do momento, senão ela vai ter um problema ali depois no judiciário trabalhista, um passivo. E realmente sim, eu falo, Vanderlei, muitas empresas vão quebrar. sim, Muitas sim. empresas vão quebrar por conta E disso. e um outro detalhe, até Por mesmo a falta de questão do. orientação, buscar orientação preventiva. Sim, e já tem algumas empresas achando que simplesmente o fato de fechar a porta, ele já fechou a empresa e esquece que ele tem que dar baixa no CNPJ, ele tem que dar baixa no alvará, que não é simplesmente fisicamente fechar umas portas que acabou, porque as obrigações vão continuar e se ele não entregar as obrigações, que seja um DAI zerado, a questão de uma GFIP sem movimento, isso vai gerar multa para ele. E aí, quando ele se der conta, mesmo com a loja fechada, ele ainda tem as multas para poder pagar.
Então, ele tem que ter um acompanhamento jurídico, ele tem que ter um acompanhamento contábil e, principalmente, já desenvolver um planejamento. E, quando a gente fala de planejamento, é planejamento em todas as áreas. É um planejamento de vendas, é um planejamento jurídico, é um planejamento contábil, porque as empresas, com a questão do delivery, não estão contratando os motoboys da forma correta. E o motoboy, ele tem a questão da periculosidade, que a gente não pode esquecer. E tem algumas empresas que estão simplesmente atropelando esses fatos, que vai gerar uma demanda muito grande trabalhista para ela lá na frente. Então, ela tem que ficar atenta a esses detalhes. Então, quando eu falei da questão do acidente de trabalho, né, o acidente de trabalho, ele aumenta a questão do FAP, o fator acidentário previdenciário, que é um encargo em cima da folha de pagamento. E a empresa cada vez considera mais nesse momento. Se ela realmente não estiver agindo preventivamente, gerenciando o risco, ela cada vez vai se onerar mais, até na questão do fator acidentário, é verdade. Porque sim, ali ela não teve toda a cautela e ela vai acabar tendo realmente ali acidentes. Se a prova ali, como eu falei, tem situações em que a gente tem a responsabilidade objetiva, por isso que houve o cancelamento realmente ali do artigo 29, mas mesmo em outras situações a empresa deve ter todos os cuidados, demonstrar que teve todos os cuidados, ela vai estar também ali aumentando o risco de acidentes de trabalho. Então, a empresa tem que ter toda essa cautela. Tudo de forma preventiva. Sim. E deixa eu te perguntar, como é que está a questão da plataforma? Está travada? Como é que está agora a situação? Melhorou? Olha só, nós temos aí diversas plataformas, né? Hoje a plataforma que mais dor de cabeça está dando é a plataforma do empregador Weber. Né? Aquele onde o trabalhador ele entra para poder pedir o auxílio, o trabalhador que está desempregado, aonde a empresa comunica a suspensão, e a Dataprev ela está fazendo correção aos poucos. Ela está fazendo por módulos, porque o que aconteceu? Muita gente que não fazia jus ao benefício entrou com pedido e sobrecarregou o sistema. Então, está tendo uma demanda muito grande para eles poderem analisar. Então, eles estão usando agora na plataforma alguns mecanismos que estão bloqueando a entrada para o próximo pedido. Então, com isso, com essa mudança da plataforma, está gerando inconsistência de informações. A Dataprev, ela tinha dado um prazo até a semana passada para reestruturar tudo, só que ainda não foi reestruturado tudo, está sendo por blocos. Então, tem situação de trabalhador que teve contrato suspenso e ainda não recebeu. Vale lembrar que o contrato suspenso, o valor salarial do trabalhador, ele está preso ao valor do seguro-desemprego. Muitos empregados não estão entendendo isso está gerando um certo desconforto. Muito explicado no momento do acordo, se estão celebrando ali principalmente um acordo individual, a gente tem situações que é por negociação coletiva, é votado em assembleia, mas até 3 salários mínimos você tem um acordo individual, isso tem que estar muito bem claro para o trabalhador. E é verdade, muitos empregados não acham que vão receber exatamente o mesmo valor que recebiam antes da suspensão do contrato. E o máximo ali é R$1.115. A não ser que haja uma complicação, que é possível pela empresa, inclusive de natureza indenizatória, aí o trabalhador acaba recebendo um pouco mais, mas a maioria das empresas estão realmente pagando, na verdade estão suspendendo o contrato e o empregado está recebendo ali diretamente o benefício emergencial e só recebendo de parte da empresa os benefícios, como o plano de saúde, entre outros. E a própria empresa fala que nesse momento você não pode fazer essa suspensão do benefício pela empresa, mas fora isso estão recebendo ali diretamente do governo o benefício emergencial. E também tem outra questão, dependendo da empresa, se ela teve um faturamento bruto no ano de 2019 superior a 4.800.000, aí já a empresa arca com 30%. Tem também
diferenciação. Se uma empresa tem um faturamento até 4.800.000, aí realmente é 100% do bem, de parte do governo. Agora, se o faturamento foi superior a 4.800.000, aí 30% é pago pela empresa, 70%, aí é 70% do quê? Do valor do seguro-desemprego que o empregado faria jus caso tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, quando a gente tem nessa situação, tem uma pessoa perguntando sobre o tema. Aqui a gente está falando das GMPs e das soluções trabalhistas de contábeis. Geralmente a gente vem falando sobre a questão jurídica, só que hoje a gente convidou aqui o professor Vanderlei, que é professor de contabilidade, professor homenageado pelo CRC da área de contabilidade, para nos passar os aspectos também contábeis aqui das medidas trabalhistas. Mas aqui, continuando, Sim. e aí o empregado vai receber esse valor sempre quando é da parte da empresa em relação ao seu salário. Se é da parte do governo, do bem, é sempre em relação ao seguro-desemprego, tanto na suspensão, explicando para quem está nos assistindo, que não sabe como é que é feito esse pagamento, como na redução, a mesma situação. Numa redução, por exemplo, ali de salário e jornada de 50%. O empregado que trabalha 8 horas por dia, 40 semanais, vamos imaginar, passa a trabalhar 4 horas por dia, 20 Isso é importante não semanais. esquecer, 4 horas. Algumas empresas elas foram autuadas por causa disso. Reduzir o salário e não reduzir a carga horária do trabalhador. Suspenderam informando ao governo. Sim, sim. Porque aí ele fala para manter o salário hora, você tem que manter o valor ali, reduzir proporcionalmente. Salário em jornada. Na verdade, faltou também a comunicação das empresas. As empresas, a maior parte, não fez uma circular interna, não fez um comunicado ao trabalhador sobre os procedimentos. Em regra, essas empresas elas também não têm um regimento interno constituído, aonde algumas empresas... Compliance, mais uma vez. Sim, a gente vai sempre esbarrando dentro do compliance. Por quê? Porque não tem um checklist, não tem uma rotina, não tem uma forma de precaução. Eu acredito que esse momento... Sim, esse momento é um divisor de águas. Essa questão do planejamento, essa questão das medidas internas, com certeza, quando essa pandemia passar, as empresas elas já identificaram a necessidade e elas vão começar a se organizar dentro desse sentido. Professor, eu só vou pedir um favor à senhora, que eu me perco muito na questão da hora, que a senhora também me ajude aqui. Eu sou espectadora aqui do lado para não ter uma suspensão aqui direta, porque já para não cair de tanto que a gente fala. Mas assim, nessa Pode questão falar. aqui, só para que eu estava exemplificando, para quem está nos assistindo, que não sabe exatamente como é o cálculo, que é uma dúvida que existe também dentro das empresas. Então, quando há uma redução de 50%, que realmente, como o professor falou, infelizmente, muitos estão fazendo errado por desconhecimento, mas muitos estão fazendo errado porque estão querendo se aproveitar, na verdade, da situação. Como a gente falou, o primeiro que foi autuado foi, inclusive, o escritório de contabilidade, que suspendeu os empregados, estava sem pagar salário e eles recebendo o bem. Agora, nessa questão aqui da redução de salário e jornada proporcional, eu estava exemplificando, o empregado que trabalha 8 passa para 4, por exemplo, trabalha 8 por 40, passa para 4 por 20 e tem um salário, por exemplo, de 3 mil reais. Como é feito o cálculo? A empresa vai pagar 1.500, sempre a parte da empresa em relação ao salário do empregado. Sim. A parte que é do governo vai ser de 50% também, na redução de 50% de salário e jornada, mas em relação ao quê? Ao seguro-desemprego. Então, a parte do governo é sempre relacionada ao valor do seguro-desemprego. Não é o seguro-desemprego efetivamente, até porque o empregado não vai perder ali a contagem, o direito ao seguro-desemprego, inclusive se a empresa o dispensar logo após a pandemia. O único que a empresa tem que ter cuidado que se entrou aqui na medida, na MP 936, que é medida complementar, a 927, realmente está comprando a estabilidade. Agora,
o empregado em si não vai ser prejudicado. Ele vai receber o seu bem e ainda pode receber o seguro-desemprego. Então, é Sim, importante também estar claro para os empregados que alguns não querem, inclusive, fazer o acordo individual porque ficam com medo de perder o seguro-desemprego. sim, e não será Então, com esse computado isso. medo. A medida provisória, ela diz que isso não será abatido mais lá na frente do trabalhador. Na Inclusive, verdade, o trabalhador está tendo só vantagens nessa situação. E até nesse exemplo que eu dei, por exemplo, se a gente realmente tem uma redução correta ali do salário proporcional à jornada, a hora do empregado acaba aumentando, porque no exemplo que eu dei, por exemplo, ele acaba recebendo 1.500 do empregador, 900 e pouco, 951, acho que é metade, sim, 1.830, sim, é, que seria metade desse valor máximo de seguro-desemprego do governo. Vai o receber valor hora dele 2.400 reais. aumenta. O valor Porque hora reduziu dele 20% aumenta. o total do valor do salário dele mensal naquele período, mas ele está trabalhando menos. E ainda a Sim, empresa pode complementar com um valor de natureza indenizatória. Então, é, aqui é sempre importante. o governo está resguardando ali os empregados. Aqui está perguntando, fala mais um pouco da prorrogação das GMPs. Aquela questão que a gente estava falando inicialmente. É que está tendo Sim, muita confusão, Penélope. Na verdade, uma coisa, como o professor Vanderlei muito bem explicou inicialmente, é a prorrogação da MP. Porque a gente tem a MP, que ela tem que ser votada para ser convertida em lei. E o Congresso pode prorrogar a MP, como aconteceu quando a carteira verde e amarela, do contrato verde e amarelo, foi prorrogada e no final ela acabou sendo até revogada. Não foi que exauriu o período, acabou sendo revogada no último dia da votação. Então, assim, a sim, gente tem um período para votação, que é de 60 dias, e pode ser prorrogada por mais de 60. Então, a MP foi prorrogada, mas não foi prorrogado o prazo de 60 dias. Mas sabe por que estão confundindo, Vanderlei? Porque é o mesmo prazo, pensa bem. 60 dias é o prazo da MP, que pode ser prorrogada por mais sim, 60, mas e 60, 60 dias também é o prazo sim, máximo da suspensão. Mas são coisas distintas, entendeu, Penélope? Uma sim, é a prorrogação da MP. A MP foi prorrogada. Empresa que ainda não aderiu à MP ainda pode aderir. Agora, quem já aderiu por 60 dias, o máximo que pode é ter mais 30 na redução, porque a redução é 90, a suspensão é 60 dias. Então, o sim. prazo para suspensão não mudou. Só que ela foi prorrogada, é a MP para votação. E agora temos mais 60 dias para, do dia que ela foi prorrogada, ser votada e convertida em lei, ou não. Perfeito. E vale lembrar ainda que o empregado, se ele teve redução salarial, cabe ao departamento pessoal constar com esse trabalhador na folha de pagamento, enviando essa informação pelo e-social, pela Cefip, e vai entrar no empregador web e vai informar a redução salarial do empregado. Lembrando que tem um prazo de 2 dias antes para poder ser comunicado ao empregado. O trabalhador ele não pode sair automaticamente de uma suspensão e já entrar numa redução. Você tem um delay ali que você tem que respeitar, porque senão você também está ferindo o princípio que foi determinado, não é isso, professor? Sim, a MP nos traz ali, se você comunica, quer sair da suspensão, voltar à atividade, vamos dizer que tudo voltou, como aqui em São Paulo, que está para voltar, tudo voltou, aí o que acontece? Você tem 2 dias, porque ou é após a pandemia acabar, ou após ali também a extinção do prazo, ou se você antecipar, também pode, sempre com um prazo de 2 dias para tudo se restabelecer. Então, também é Perfeito. um detalhe bem importante. Outro detalhe importante é a comunicação ao Ministério da Economia. A empresa faz o acordo Sim, individual,
professor, que até essa parte que seria, se puder explicar, que é também da sua área contábil, a empresa, se não comunicar no prazo ali de 10 dias para o Ministério da Ela Economia, vai ficar aí ela vai responsável pelo pagamento. Ela tem até uhum. 10 dias para poder comunicar, e se ela não fizer dentro desse prazo, ela assume o ônus do pagamento daquele empregado. Cabe à empresa agora a ter que pagar pela falta da comunicação. Alguns profissionais da área têm reclamado da instabilidade da plataforma, de enviar, está fora do ar, não está conseguindo. O que eu Que está oriento dando sempre? erro. Alguns contadores têm me relatado isso, que está dando Sim, erro. Tá, constamos printa a empregados tela. que não foi dispensado, está com o contrato rescindido, está dando muito erro, não é, professor Sim, Vanderlei? sim, 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 sim. E aí, o que é que eu tenho orientado? Printa a tela que comprova que você está tentando enviar a informação, que a plataforma ela está oscilando, você faz esse comunicado, inclusive ao empregado, deixando claro que a plataforma ela está num período de estabilidade, mas que todos os esforços estão sendo tomados para ser transmitido dentro do prazo. Agora, se a empresa não conseguiu transmitir dentro desses 10 dias, a responsabilidade é dela. Ela vai ter que arcar com o pagamento desse trabalhador. Então, o que eu Aí tenho está visto... o prazo da MP também, né? Aí ela acaba tendo que arcar. Para ali para trás ela vai acabar arcando. Sim, Agora, é diferente de um erro, por isso que tem que printar a tela, tem toda essa prova realmente para não cair em cima dela esse valor do pagamento. e um outro detalhe, como a professora falou, são 2 meses, 60 dias que a gente pode suspender o contrato. Voltou, houve essa possibilidade da prorrogação. Eu não posso mais prorrogar 60, né, por mais 60. O que eu ainda É tenho mais são 30 dias a meu favor, onde eu posso fazer a redução. Mas é de suma importância que Agora, se não você se já fez a esqueça... redução direta, professor, só para complementar a sua ideia, se você fez já a redução de salário e jornada de 90 dias, aí você não pode usar Não, não tem depois da como. suspensão. Não tem Porque como. 90 dias, na verdade, é o que? O máximo entre as duas situações, entre a O, suspensão e a redução. Você tem o conjunto duas de até 90 dias. situações. Eu costumo falar que é igual a questão do contrato de experiência. Você tem 90 dias para poder estar utilizando isso a seu favor. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu tenho já identificado algumas empresas que já estão jogando direto para a redução sem ter feito o acordo. Esse acordo ele tem que ser assinado, porque na hora que for transmitir a informação na plataforma, ele vai pedir a data do acordo, você tem que ter um documento. Então, que você se respalde também nessa questão da documentação. Se ele veio, você já tem um documento da suspensão, ele voltou, faz o contrato com ele da questão da redução salarial por mais 30 dias. Porque estão esquecendo desse detalhe, de formalizar o contrato. É aquilo que eu falei, estão fazendo às pressas e não estão pensando nas consequências. Estão prorrogando tudo para pagar depois, mas não estão analisando que o depois vai ficar sobrecarregado para eles. Claro, o governo está ali tentando buscar, junto aos bancos, uma linha de crédito mais fácil, uma linha de crédito maleável, só que mesmo sendo uma linha de crédito vai gerar juros. Então isso também tem que estar dentro do planejamento financeiro da empresa. Não é isso, Por isso professor? que sempre que é sim, por isso que sempre que é possível, o teletrabalho é a melhor opção. É que nem sempre, como a gente falou, é possível. E aí, algo que também é importante aqui, falando da GMP, a gente está falando mais da questão da MP 936, porque a gente também quer aqui ressaltar, até se alguém tiver dúvida da questão operacional contábil, o professor Vanderlei está Sim, à disposição. Mas a gente também tem a MP 927. Então, o ideal é a empresa não exagerar em nenhuma das opções da MP 927, a não ser no teletrabalho. Aí tudo bem, porque realmente continua o sim. labor. Agora, se a gente fala, por exemplo, de férias, antecipação de férias, fica complicado, porque se você, eu falo, antecipa até um mês de férias, que é relacionado a um ano, não
vai ter tanto risco lá na frente. Agora, se a empresa resolve, ao invés de até de entrar na MP por conta da estabilidade 936, antecipar 5 anos de férias, em primeiro lugar, as férias elas servem para o empregado se restabelecer. Sim. Então, a gente vai ali estar comprando um problema até de uma doença ocupacional, porque o empregado vai estar ali trabalhando ininterruptamente, sem descanso, sem E, deta restabelecimento. e detalhe, são 5 vezes 1/3 a ser pago em novembro, porque não é novembro de cada ano que ia vencer, É não. verdade, eu estou pensando na questão da financeira contábil também. Isso. São 5 vezes, são 5 parcelas lá de 1/3, se ele adiantou isso tudo das férias do empregado, né? Então isso tem que ser analisado. Perguntou aqui como é que fica a questão da indenização se a empresa demitir durante a estabilidade. A empresa vai ter que indenizar. Se o trabalhador ele participou dessa questão da redução, se ele participou da questão da suspensão, ele tem uma estabilidade. E se o empregador vier a rescindir, vai ter que ressarcir o período que ele tem de estabilidade que foi acordado. Por isso que eu digo a importância de quando Isso você não vai ser manda a integral na informação. questão da redução. Na suspensão vai, na Sim, redução vai ter a sim. tabela ali para observar, na suspensão já não. E outra questão que estão perguntando também é quando você tem um empregado que já está aposentado. Quando a gente tem empregados que já estão recebendo, eu falo, algo do governo, que a MP 936 nos fala, aí eles não vão poder receber ali, acumular o benefício, a não ser quando é auxílio acidente ou quando é pensão por morte, quando nessas duas situações, sim. Agora, quem está recebendo seguro-desemprego, um benefício da prestação continuada da Previdência Social, quem Eles não está se com uma acumulam, não é qualificação isso? profissional não se acumulam. Então, tem essa complicação. A empresa pode até pagar um valor ali, dar uma compensação, mas a empresa, o governo, não vai pagar ali o benefício. Até porque a gente já falou, mesmo quem vai receber o bem, a empresa pode fazer uma complementação com o valor ali que vai ter natureza indenizatória. Sim, Vamos ter uma redução, pode ter a parte que a empresa paga, que seria salarial, pode ter tem a parte do bem, que não seria, não vai refletir em nada, na verdade, igual que o empregado, quando está com um contrato suspenso, ele pode até ali recolher como segurado facultativo nesse período, porque a própria MP nos traz essa opção, e ainda pode ter um valor para conseguir se chegar no real valor do salário, por exemplo, do empregado, que pode ser negociado, sendo sempre até R$ 3.135, de acordo individual, acima do valor de 3.135, negociação coletiva, a não ser o hipersuficiente, que a gente já falou, que ganha mais 2 vezes o teto da Previdência e tem diploma do curso superior. Então, aí a gente teria também uma exceção em que há validade do acordo individual. E, como o STF se posicionou também, quando a gente tem uma redução de até 25%, que é até interessante, algo assim, quando a redução é menos que 25%, não há o bem, não há o benefício sim, emergencial. sim, sim, A não partir tem. exatamente de 25% é que vai ter. A partir de Que vai exatamente de haver. 25% vai ter o valor de 25% de parte do governo. A partir de 50%, 50%. A partir de 70%, 70%. Abaixo de 25% não tem nada. Mas quando a redução é até 25%, o STF acabou se posicionando pela validade do artigo 12 da MP 936. Aí, neste momento, como eu falei, eu não concordo, mas foi um momento que foi levado em consideração. Inclusive, a estabilidade que é trazida pela MP, não há necessidade, independentemente do valor aí de salário de negociação coletiva, da intervenção sindical. Então, seria um pouquinho diferente. Eu ainda vou além, eu vou chamar atenção para um outro detalhe. E isso são perguntas que começaram a surgir para mim agora na última semana. Dentro da Isso é medida importante. provisória O professor poder fazer todas as 920. perguntas contábeis que estão fazendo Sim, nessa semana, sim, professor, sim, aproveitando, porque assim, a gente tem feito mais lives eu mesmo, como eu sou autora da obra Compliance Trabalhista, LGPD, como eu sim. sempre estou
ministro aulas sobre esses temas, acabo falando mais desses temas. E hoje a gente quer aproveitar o seu conhecimento Sim. na área contábil. O que acontece? A medida provisória 927, ela deu a possibilidade de você antecipar feriados, salvo a questão da negociação dos feriados religiosos. Isso está lá na 927. E agora, para a próxima semana, a gente tem o feriado do Corpus Christi. E aí é o primeiro detalhe. Corpus Christi não é um feriado nacional. Ele é igual o carnaval, ele é um ponto facultativo e tem que ser verificado que alguns estados e municípios, Bom, aí eles não decretam... é feriado aí no Rio, não é, professor Vanderlei? Carnaval é feriado. Na Bahia também, né, professor? Porque teoricamente não dá para andar para tudo, mas a gente tem que levar em consideração o que foi publicado pelo Estado, pelo município, em diário oficial, porque, a princípio, o Corpus Christi, que vai entrar agora, ele é um ponto facultativo. Tem que identificar se no seu estado, no seu município, foi decretado como feriado. Por quê? Porque isso vai impactar no pagamento dos 100%. E dependendo da situação, o sindicato pode determinar de em dobro, não é 100%, é de em dobro. Então isso tem que ser analisado com calma. Tem que ser verificado o diário oficial, tem que ser verificado o que o sindicato está determinando, porque isso vai impactar em cima da tua folha de pagamento, na hora que você for realizar o fechamento dela. E acaba assim, até essa opção da medida provisória 927 acaba não, no momento de uma pandemia tão extensa, acaba não solucionando muito, porque seriam poucos dias, aí tem estado que já antecipou, por exemplo, em São Bernardo do Campo, já foi antecipado o Corpus Christi, o feriado inclusive do Corpus Christi. Então, assim, em São Paulo a gente teve antecipação de outros feriados, como do 9 de julho, a gente já teve alguns estados, alguns municípios que anteciparam feriados, então a empresa também tem que levar isso em consideração. Como eu falei, a gente tem várias medidas ali para você intercalar. Tem a questão das férias, o banco de horas também, que é trazido pela MP 927, tem que também ter muito cuidado no cálculo de fechar a conta matemática, porque se você coloca o empregado do banco de horas invertido por, vamos dizer, 2, 3 meses, se o empregado só pode compensar 2 horas por dia, vamos fazer a conta, quanto tempo é que ele vai precisar para fazer essa compensação? E se precisar rescindir o contrato, ali você vai ter uma estabilidade. Se você, e você tem 18, foi dado... Depois vamos dizer que você teve 60 dias da MP 936, você tem uma estabilidade, você teve banco de horas antes da MP 936, ainda tem horas para compensar que você já, na verdade, pagou, o empregado nem trabalhou. Então, você tem que realmente pensar muito bem qual é a melhor medida para aquele momento. Eu ainda acho que é melhor, claro, é que ela veio como complementar, medida complementar a 936, mas até usar primeiro a 936, depois passar para as férias, desde que nada de forma exagerada para o banco de horas invertido, porque até agora a gente não teve uma prorrogação de prazo de suspensão de contrato de trabalho, como muitas empresas realmente estão precisando até. E estão aguardando, por isso que houve tanta confusão. E algumas manchetes que acabaram gerando interpretação errada. Nesse momento, tudo que você precisa é que seja prorrogado o prazo da suspensão. Houve uma prorrogação da MP em si, não da suspensão, e a empresa, no primeiro olhar, na primeira leitura, lê o que ela quer. Então, ela interpreta errada. O que é mais favorável a ela, né? Ela interpreta da forma mais favorável e não como é o teor da lei. Baseado nisso... Eu não vou entrar nisso agora, mesmo sabendo que tem algumas pessoas novas, que, inclusive, essa live vai ficar disponível no Infodireito do Trabalho,
quem quiser escutar novamente esta live, como outras que eu fiz recentemente, semana passada, sobre compliance trabalhista, fiz também uma com um professor de segurança da informação, um colega meu da FGV, também sobre LGPD, os dois falando sobre LGPD, e estão todas disponíveis no Info Direito do Trabalho, como esta vai ficar ali para todos, Sim. quem quiser escutar novamente, para quem não escutou ainda, ou só entrou agora no final. E também eu vou lançar no YouTube, no meu YouTube Selma Carlotto. Então, há possibilidade de escutarem novamente, e nós estamos sempre à disposição, não é, professor Vanderlei? Temos 5 minutos, sempre. Vanderlei. Gostaria de falar mais alguma questão importante, assim, contável para os nossos alunos, nossos olha só, ouvintes. A questão, além do planejamento, ficar atento aos reflexos. Eu vou ser bem sucinto. Adiantamos alguns feriados, perfeito? Mas pode ocorrer que quando a gente precisar trabalhar mais lá na frente, nos feriados que eram devidos, pode ser que o prédio comercial esteja fechado por uma determinação do condomínio, pode ser que a rua que antes funcionava normalmente, é uma área de lazer, vai ser interditado pela prefeitura, porque se entendeu que esse feriado foi antecipado. Então, tem que ficar atento às decisões a serem tomadas nos reflexos posteriores, e não só olhar o agora. A gente vai ter que ver de uma forma mais holística, mais ampla, em função dos reflexos. Perfeito? Exatamente. Agradeço a professora aí, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Como a professora falou, tendo alguma dúvida, pode buscar informação. Olha, eu sou suspeito de falar nisso. Professor Vanderlei, para ficar aqui registrado o seu Instagram. Porque, na verdade, está entre o meu perfil e o seu perfil, então seria bom... Sim. Prof.Vanderlei, mas o que eu quero falar é que o Instagram da professora... Com W com I. Com W e com I. Prof.Vanderlei, com W e com I. Agora, a professora Selma, ela tem um carinho imenso, porque o Instagram dela é maravilhoso. Acompanha lá, tem vários materiais, várias informações, quase que em tempo real. Professora, tá de parabéns mesmo, hein? Ai, obrigada. E logo estarei com minha obra Compliance Trabalhista ampliada, revisada. Era para ter saído essa edição ampliada em maio, inclusive as medidas na questão, no capítulo gerenciamento de risco no momento emergencial. Só que ela foi um pouquinho adiada por conta da pandemia, por conta da antecipação dos feriados aqui também de São Paulo. E aí vai ser na próxima, entre 15 e 18 de junho, a gente está com ela disponível na LTR, depois logo também no Amazon, né? A capinha amarela e azul da edição ampliada, a amarela e a edição antiga, é importante ressaltar isso, e da LGPD também. Estamos à disposição. O que eu quero deixar claro é que, tendo novas informações, novas medidas, novas alterações, estaremos aqui para compartilhar com vocês. Perfeito? Deixa a gente Obrigado. Faz live por semana. E quem tiver dúvida contábil, professora, tenha certeza que está à disposição. E eu com certeza. Sempre. Gente, agradeço. Professora, muito obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente. Agradeço aos participantes. Vai ficar aqui gravado. Mais alguma coisa, professora, que a senhora falar? Para a gente poder encerrar? Eu tenho a agradecer, professor Vanderlei. Tem um minuto que a gente tem para a gente não ser suspenso? Não tomar uma decisão disciplinar no Instagram. Então, gente, muito obrigado. Uma boa tarde. Tudo de bom para vocês, hein? Até logo. Tudo de bom para vocês. Estamos à disposição. Tchau. Até logo. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professora. Até logo. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até logo.